eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas cuidado, não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí ele vai dar mais uma fala forte agora, com alguns detalhes. Portanto, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Verso 25, verso 24. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Presta atenção, eu vos aviso antecipadamente. Verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Nesse ponto aqui, a igreja não está mais aqui, irmãos. Desde o versículo 15, antes do verso 15, a igreja não está aqui. A igreja foi arrebatada. Aqui quem ficou? Verso 30, porque agora vai falar da vinda visível de Jesus. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com som forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses são os que vão entrar no milênio, vão ficar na terra, que não receberam a marca da besta, vão entrar no milênio. Verso 32, aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui edificados, exortados, curados, temendo a Deus, honrando ao Senhor, confiando nele, firmando a nossa vida cada vez mais na presença dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Poderia sentar, meus amados. Uma palavra para os irmãos aqui, sobre o final dos tempos. Mas eu quero embasar a palavra aqui, no verso 32. Aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, na época lá, né, no Oriente, lá, quando por essa figueira, eles sabiam que estava próximo o verão. É igual a gente, por exemplo, quando a gente vê que você olha assim, começa a florescer, né, as flores assim, você fala, nossa, é a primavera. Tem gente que nem... Porque a gente sabe quando é a primavera, a gente sabe quando é o verão, quando é o inverno, a gente sabe certinho as datas, tudo. Mas estou falando uma pessoa que nem sabe de nada, ela está indo assim e fala, nossa, é primavera lá, como é que está florido? Entrou na primavera, a pessoa fala, porque ela vê, pelos sinais ela vê.
florida. Ou senão, está aquele calor de dia, né? Nossa, mas está entrando frio, né? Está entrando inverno, né? A pessoa não tem noção nenhuma, mas ela sabe. Pelo tempo, pelo jeito das coisas, ela sabe. Até Jesus, né? Ele fala, antes de eu falar isso, ele fala aqui, por exemplo, aqui também, verso 33. Igualmente, quando vocês virem essas coisas. Então, quando a gente, no caso lá, os discípulos, quando eles viam a figueira dando ramos, com seus ramos se renovando, eles sabiam lá que estava próximo o verão. Nossa, vai ao verão. Por que você sabe que está próximo o verão? Olha as figueiras do jeito que estão. Porque lá não tinha desde olha, vamos olhar aqui na Record, não sei do que lá, para ver que tempo que é amanhã, como é que vai ser, previsão do tempo. Não tinha nada disso. Então eles olhavam na natureza e falavam, olha, vai vir um verão, porque a figueira, como é que estão as folhas da figueira. Eles sabiam. Aí Jesus falou no verso 33 assim, eles olhando as figueiras e as folhas, eles sabiam que estava próximo o verão. Então presta atenção no que eu estou te falando. Eles olhando nas figueiras, o verão está chegando. Aí Jesus falou no verso 33, igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, as coisas que ele falou antes, sabei que ele está próximo às portas. Que Jesus está voltando. Quando vocês virem algumas coisas que ele citou atrás, é porque ele está voltando. Aí ele fala no verso 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará essa geração. Qual geração? Presta atenção. A geração que vê as coisas que foram citadas antes acontecendo. Não vai passar essa geração que vê a fome, peste, guerra, as dificuldades. Essa geração não vai passar sem que as coisas aconteçam, sem que ele volte. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês, irmãos, dessa noite aqui é: qual é a geração do tempo do fim? Qual é a geração? Qual é a geração do tempo do fim? Porque ele falou, não passará essa geração. Qual geração? A geração que vê as coisas que foram relatadas aqui. Essa geração não vai passar sem ver o fim. Porque uma geração passa e entra outra geração. Uma geração passa e entra outra geração. E ele falou, essa geração que vê as coisas que eu falei antes aqui não vai passar sem que aconteça, sem que ele volte. A gente pode perceber, né, a gente enfatizar aqui, em Mateus no capítulo 16, se voltar um pouquinho aqui, Mateus 16, olha Mateus 16, no verso 1. Mateus 16, é só para você falar assim, não, será que o pastor está falando tem base? Olha aqui, Mateus 16, verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Verso 2, Jesus, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, vocês falam assim, hoje vai ter tempestade, pois o céu está de um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então ele está falando assim, a gente conhece, vai chover, vai dar frio, é primavera, é inverno. Você consegue discernir isso, mas você não sabe os sinais dos tempos? Então é isso que a gente quer mostrar para os irmãos aqui. Amém? Glória a Deus? Então qual é a geração do tempo do fim? Quais os sinais que mostram se estamos no fim ou não? Qual geração? Então, primeiro aqui, rapidinho, nós lemos aí, né? Ele falou, aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Outra coisa aqui, repito, além desse detalhe da figueira, que é
literalmente na época lá mostrava que vinha o verão, tem uma outra interpretação aqui, que os teólogos dão nessa passagem aqui, ó. Tem uma outra interpretação. Ela literal é essa que eu falei para vocês, ó. A figueira está brotando, então eles falam, vai entrar o verão. Mas por que você estava lá, figueira, filho? Nessa época é verão depois. Mas a outra interpretação que alguns teólogos dão é o seguinte: muitos concordam que a figueira é Israel. Muitos concordam que a figueira é Israel. Quando Israel começa a brotar folhas, aí eu falo para você, ó, quando Jesus disse em Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Jerusalém estava inteira lá, ó. A cidade, beleza, templo maravilhoso. Só que no ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído, arrasou com a cidade, acabou. Aí ficou lá uns gatinhos pingados lá, e chegou no século II, ano 100 e pouco, o imperador Adriano acabou de arrebentar com tudo, acabou com tudo. E os judeus foram dispersos por mundo afora. E aquele lugar de Israel, Jerusalém, ficou abandonado, arrebentado, assolado. Israel deixou de ser uma nação. Israel, depois do ano 70, deixou de ser uma nação. Não tinha mais, o povo tudo vazou. Aí quando vai passando o tempo, esse povo esparramado pelo mundo afora, passou o tempo, outros povos começaram a entrar lá na terra de Israel. Só que o tempo foi passando, os israelitas que estavam nas nações, eles manteram a fidelidade, a maioria manteram a fidelidade. Ó, qual é a fidelidade? Não casar com povos de outras terras. Olha bem, irmão, é muito sério isso aqui que eu estou falando para vocês. Ó. Olha bem, no ano 70 depois de Cristo, eles foram esparramados por todas as nações. Imagina bem se você saísse de Itajubá e alguém falasse assim, ó, você é mineiro, nasceu em Minas, qualquer cidade, e você vai embora de Itajubá. Aí você está velho, você tem filhos, seus filhos têm netos. Imagina bem, seus filhos não são casados quando você saiu daqui. Seus filhos não vão casar com ninguém que não seja mineiro. E seus netos também não vão casar com ninguém que não seja mineiro. E seus bisnetos também não vão casar com ninguém que não seja mineiro. Você vai morrer e aquela geração vai continuar. E toda a sua descendência vai casar só com quem for mineiro. Durante, do ano 70 até 1948. Durante aproximadamente 1800 anos. Você acha que a sua família, a geração sua futura, vai manter essa fidelidade? Esse compromisso de não casar com ninguém de São Paulo, do Rio, da Bahia. Você acha que eles mantêm essa fidelidade? Mesmo depois de morto, a turma vai morrendo os velhão e aquela turma vai mantendo a fidelidade? Muito difícil disso acontecer, de manter a fidelidade. É verdade ou não é? É verdade ou não é, irmão? Pois é, Deuteronômio capítulo 6, o livro de Moisés, que foi escrito 1450 anos antes de Cristo, havia uma ordem, Deuteronômio capítulo 6 e no capítulo 7. Olha lá para você ver. Deuteronômio capítulo 7. Olha, Deuteronômio capítulo 7, verso 1. Quando o Senhor teu Deus te houver feito entrar na terra, a qual passas a possuir, e tiver expulsado diante de ti muitas nações, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirá. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a teus filhos. Não tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas afastariam o teu filho de mim para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruiria perpetuamente. Verso 6, olha o verso 6. Pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus.
O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há na terra. Aí, o mandamento que eles tinham lá no coração: nós não vamos casar com ninguém que não seja de Israel. Aí, 1948, foram voltando as pessoas que estavam no mundo afora, foram voltando para a terra, foram voltando, é claro, bem anos antes, até que em 1948 voltou Israel a ser uma nação de novo, coisa que não tinha. Israel voltou a ser nação em maio de 1948. A figueira começa a dar folhas, a brotar folhas. Muito sério isso, hein? Amém? Glória a Deus ou não? Então é um sinal, esse é um sinal forte. Israel é um sinal poderoso. Vamos lá. Quando vires todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Primeira coisa, né, guerras, rumores de guerra, fome, terremotos, amor esfriou, correria. Vou falar rapidinho daqui a pouco sobre isso, já que a gente fala. Geração é um termo com origem no latim generatio e que tem diversos significados e usos. Pode ser usado para fazer referência à ação ou efeito de procriar, ou efeito de gerar. O que é uma geração? É gerar. Tá, tudo bem. Conceito também é usado para fazer referência ao conjunto dos seres vivos coetâneos que têm praticamente a mesma idade. É isso que eu quero falar para vocês. É isso aqui, ó. Geração é um conjunto de pessoas que têm praticamente a mesma idade. Isso é geração. Geração permite fazer referência ao conjunto de pessoas que, por terem nascido no mesmo período histórico, receberam ensinamentos e estímulos culturais e sociais similares e, por conseguinte, têm gostos, comportamentos e interesses em comum. Então, geração é um grupo de pessoas que nasceram praticamente na mesma época. Tem o mesmo histórico, a mesma cultura, o mesmo jeito. É um grupo de pessoas. Então, meu querido, a sociologia, ela fala que existe, pelo menos agora, né? Porque isso pode, com o tempo, vai acrescentando outros nomes e tal. Mas hoje nós podemos falar assim, pelo menos, a geração dos tradicionais, dos baby boomers, geração X, Y, Z e alfa. A sociologia fala isso. A geração dos tradicionais, baby boomers, X, Y, Z e alfa, são conceitos da sociologia, conceitos sociológicos que caracterizam pessoas que nasceram em diferentes épocas. Então temos um povo uma geração que são os tradicionais, são chamados de tradicionais. Tem uma geração que é a geração do baby boomers, que nasceram numa época lá. Tem uma geração, um grupo de pessoas que nasceram, que é a geração X. Um grupo de pessoas que é a geração Y. Um grupo de pessoas, muitas pessoas, geração Z. E um grupo de pessoas que é a geração alfa. Então a geração dos tradicionais é um grupo de pessoas de uma época, baby boomers de uma época, X de uma época, Y de uma época, Z de uma época, geração alfa de outra época. Cada geração é influenciada por diversos fatores que influenciaram a cultura da sua época, como a tecnologia, desenvolvimento econômico atual do país em questão. Por isso tem formas diferentes, distintas de viver, de pensar. Então cada geração, apesar que às vezes uma começa a misturar com a outra, mas ela tem um jeito, e tem alguns conflitos entre uns e outros, por causa do jeito de um é diferente do jeito do outro. Mas uma geração vai se misturando com a outra, até que uma geração vai passando, a outra vai perpetuando, vai entrando a outra, e assim vai indo. Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Sim? Então, por exemplo, a geração dos tradicionais é a geração de quem está acima de 83 anos. São os tradicionais. Você conhece gente que está acima de 83 anos? Conhece gente que está acima de 83 anos? São os tradicionais. Aqui, por exemplo, não vejo ninguém. Eu vejo alguém beirando por aí. Eu vejo gente beirando, mas aqui não estou vendo ainda. Ó, são conservadores demais. Vive de lembrança. No meu tempo.
Não vou falar muito sobre. Tem resistência muito à mudança, acostumado. Não tem jeito, tradicionais. Não desperdiça nada. Ó, nascidos antes de 1940. Ó, são nascidos antes de 1940. Valorizam muito o trabalho. São os tradicionais. Aqui na igreja não estou vendo ninguém. Deixa eu ver se eu tenho alguém com beirando 80 aqui. Bom, a idade não diz, mas a carinha está mostrando. Então nós temos tradicionais, olha lá. Geração dos tradicionais. Aí. Ei, minha velha. Não é fácil, não. Conhece gente assim, sim ou não? Então tá, aí tem a geração dos baby boomers. A geração dos baby boomers são aqueles que têm entre 62 e 83 anos. Agora já aparece uma turminha por aí. Já aparece algum aqui. Quem tem de 62 anos para cima, tá aí, aqui tá cheio aqui. A casa tá cheia agora. O que significa baby boomers? Uma explosão de bebês. Por quê? Porque eles nasceram numa época depois da Segunda Guerra Mundial. Então, quando os maridos voltaram da guerra, tiveram relacionamento com suas esposas, ficaram muito tempo longe, teve uma explosão de bebês. Muitas crianças nasceram. Por isso que a sociologia deu o nome de baby boomers. Foi a turma do Paz e Amor. Eles criticavam fazendo música, debateram o feminismo, tiveram movimentos sociais. Nascidos entre 1940 a 1960, são a geração dos baby boomers. Você vê que essa turma aí, ó, a primeira turma lá dos 83, assim, com todo carinho e respeito, estão indo para a glória já. Tá com os dois pés na glória. Quer queira, não adianta falar, velho. Não adianta querer que não é verdade, que é verdade. É ou não é? Tá mais perto de ir do que de ficar. Mas essa turma também de 62 a 83 está caminhando também no escorregador já. Já está caminhando para escorregar também de uma vez. Vai com Deus. Está caminhando aí, ó. Ah, o Lu fez esses dias aí, né, Lu? Antes de ontem aí. 70, Lu? Então nós temos uma geração aqui, ó. Essa geração. A geração aí, ó. Baby boomers. Turma bonita também ou não? É nós. Não, não é nós não. Eu não tô não. Agora que eu lembrei. Não vou entrar, não tô nessa não. Fica olhando em mim não, Madinho. Não tô não. 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 A geração X. A geração X são os nascidos de 1960 a 1980. E tem uma turma boa também, hein? 43 a 63 anos. Geração X. Tem uma turma boa aí, hein? A geração X trabalha com prazer, com obrigação, com seriedade, não tem conversa. Eles obedecem os seus superiores. São de planejar as coisas. São burocráticos, não faz as coisas da noite para o dia. Se você falar que vai viajar, eles vai ter que... Mas quando? Vai ser daqui uma semana, vai planejar, vai ver, vai não sei o quê. Essa turma aqui, você fala assim, só em casa um ou outro aí, mas você fala, vamos tirar férias, vai planejar, vai... Burocrático. Não gosta que manda recado, gosta que falem pessoalmente. Não manda recado não, fala direto comigo. Aí começou a internet também, né? Depois aqui em torno de 1980, já começou a dar uma beliscada na internet. Mas essa geração X está nessa faixa aqui de 43 a 63 anos. A geração X. Tem bem gente aí também, hein? Varélia. Hebe, velho. Mereu. Mereu. Escapa não. Fabinho já entrou também, Fabinho? Tá nessa também? Hã? Ô, pai.
Brincadeira não, hein? A geração Y. Geração Y são quem nasceu de 1980 a 1995. Quem nasceu entre de 80 a 1995 tem de 28 a 43 anos. Pegou uma turma também agora aqui. De 28 a 43 anos aí, ó. São os nativos digitais, trabalham para ganhar dinheiro. Eles obedecem os superiores, mas assim tem umas restrições, né? Não obedece igual o da geração anterior. Eles têm algumas restrições ainda na obediência. São imediatistas, são rápidos. Pode falar com eles, mas eles falam também por redes sociais. De 28 a 43 anos. A turminha aí, ó. 28 a 43. Época boa aí, pastor Sérgio. Tá no escorregador já ou não? Geração Z, vamos lá agora. Geração Z. A geração Z, quem nasceu de 95 a 2010. Geração Z. De 13 a 28 anos. Eles trabalham, mas tem que ter um prazer juntos. Foninho, vendo celular, vendo televisão ligada. Joguinho. Tem que ter tá trabalhando, tem que ter academia no trabalho. Sabe? Esse tipo de coisa assim que modernizou tudo aí. Eles trabalham, mas eles têm que ter alguma coisa que diverte eles junto com o trabalho. Senão eles não produzem. Você pode perceber, assim, o foninho está no ouvido, está trabalhando, faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Para obedecer, os seus superiores já são questionadores. O superior tem que provar que ele é bom para eles obedecer, senão ele vai e bate de frente com o superior. Eles batem de frente com o superior. O cara faz lá, mas o senhor falou, eu não fiz daquele jeito porque eu achei que não estava certo. Ah, mas eu mandei você fazer, mas eu achei que não estava certo. Vai encrencar, vamos falar com o chefe, vamos falar com o superior então. Ele não obedece fácil não, cheio de encrenquinha. Você está encrenqueiro, irmão, baixa a bola aí. Tô brincando, eu tô falando só dos defeitos, mas tem muita qualidade também, né? Todos eles têm qualidade. São imediatistas, quer as coisas para já, não quer esperar. Isso é um ponto forte, ó, quer as coisas para agora. Relativista, para eles não tem verdade absoluta. Todas as religiões levam a Deus. Deus é um só. Tanto faz. O que é verdade para você não pode ser que não seja verdade para mim. Vamos ficar de boa. Ah, no seu tempo era assim, mas hoje as coisas mudaram. Ó. Aí começou a pegar aqui, ó. Ah, no seu tempo era assim, mas as coisas mudaram, não são mais do seu jeito. Por isso que a gente fica escandalizado com muita coisa. É a cultura do mundo. Falam por redes sociais. Ficam direto no celular. 13 a 28 anos. Então a geração que está pegando forte aqui, ó. A YZ, geração Z, a outra anterior, e a geração Z, né? Ó, tá todo vapor a geração Z. Aí vem a Alfa, a geração Alfa, que é a geração dos que nasceram a partir de 2010, que tem em torno de 13 anos, até 13 anos. Ficam direto no celular, falam por redes sociais, são muito mimados, normalmente são filhos únicos, normalmente é filho único, tem dificuldade em obedecer, formam grupos que concordam entre si, tipo assim, ó, vocês não aceitam do jeito que eu sou, aí achou na internet um grupo que aceita, pronto, estou satisfeito, achei um grupo que me aceita. Então não vai mudar porque você não aceita. Se você não aceita, tem gente que me aceita. E eu não vou mudar o meu jeito de ser porque você não me aceita. Olha como é que é o negócio. Ah, a igreja está falando de mim, eu vou para outra igreja. Vou para um grupo que me recebe. Ah, vocês não recebem eu porque eu falo. Então eu vou para outro lado, não tem problema nenhum não.
forte na outra geração anterior, e passando com a outra anterior, e essa indo com tudo em cima dessa. Isso que eu estou falando para você já vem da anterior, mas essa aqui entra com sola de sola agora. São imediatistas, vivem em meio a uma correria. Os até 13 anos estão vivendo no meio da correria da outra geração, da anterior. É uma correria para lá, correria para cá. O mundo está desse jeito. São relativistas aí, ó. Não tem verdade absoluta. Não entende por que não pode fazer aquilo que eles querem fazer. Onde está o erro, onde está o pecado, por que não pode? E tem ainda o apoio da geração anterior também, que é relativista e que é imediatista. Essa geração e a anterior, elas são, sabe, acesso fácil ao conhecimento. Então olha bem agora, ó. A geração alfa. Olha que está vindo a geração alfa. Está vindo desse jeito assim, ó. Direto, irmão. Desde criança de 2 anos está com o celular na mão. Direto. Na escola, para dar aula, é uma dificuldade grande para até 13 anos. É dificuldade grande. Eles não sabem ficar sem celular. Difícil. É um vício. Até os velhos da geração X não estão aguentando ficar sem celular. Imagina os coitados. Essa turma aí. Né? Então, tá. A estimativa é de que em 2025 haja cerca de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas da geração alfa no mundo. Isso fará com que ela seja a maior geração da história da humanidade. A geração alfa vai ser a maior geração da história da humanidade. 2025 a 2030, geração alfa. Maior geração com muito mais gente. Os alfas transcorrem tão naturalmente entre o real e o digital que uma pesquisa de 2019 realizada com 3.000 crianças ao redor do mundo já detectou que a profissão mais desejada por eles, quando eles crescer, é de ser youtuber. Eles querem ser youtuber. Eu falo para você na escola, falei para vocês aqui, fiz um teste lá, a profissão lá, a maioria é youtuber. Quer ser youtuber. Fazer videozinho, postar, essas coisas assim. Em famílias cujos pais possuem smartphone, 49% das crianças de 0 a 12 anos também têm um aparelho próprio. Crianças de 0 a 12 já tem um aparelho dela. Outro ponto notável sobre os alfas é que eles são mais propensos a crescer, ao detalhe, crescer em configurações familiares menos tradicionais. Significa que eles são como famílias homoafetivas, crescem no meio de famílias homoafetivas. Além de alguns serem adotados, eles crescem vendo numa casa 2 mulheres, 2 mães, ou numa casa com 2 homens, 2 pais. Para eles, para os de 13 anos, isso vai ser normal. Isso aí não questiona, não tem que questionar isso. A geração anterior já está promovendo, a geração anterior à alfa, Z, já está fazendo isso, e eles estão, esse de 13 anos então, para eles é natural. Esse é o seu pai, são 2 homens, não tem, tudo bem. A geração alfa não vai questionar isso. Essa geração não vai questionar essa questão da homoafetividade. Essa geração alfa não vai questionar isso aqui, ó. Que é questionado pela geração dos tradicionais, do Baby Boomer, do X e Y. E um pouco da Z. Mas eles não vão questionar isso aqui, não. Muito raro, um ou outro aí que vai questionar. A maioria não vai, já é normal, normal. As mídias estão colocando isso como naturalidade, filme, novela. Então, eles estão crescendo nas redes sociais, no meio digital, para eles é normal. Os amiguinhos da escola têm 2 homens na casa, que são 2 pais ou 2 mães. Então, para eles tudo bem. É a realidade, gente. Isso aqui é a realidade, tá? É a realidade. Então, olha aqui, ó, algumas características bíblicas do final dos tempos. Sinais dos tempos. Eu li para vocês Mateus 16, ó. Eu li para vocês Mateus 16, ó, sinais. Quando chega de tarde, o céu está vermelho, você fala, vai chover. Chega de manhã, vai não sei o quê. Jesus falou, vocês sabem saber o tempo, mas não sabem discernir os sinais dos tempos.
Olha os sinais. Olha os sinais. E Jesus falou, não passará essa geração até que ele volte, até que as coisas do final do mundo aconteçam. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Olha bem, vamos lá, Daniel capítulo 12. Daniel no capítulo 12, Daniel fala que vai ter uma grande aflição no final dos tempos. Jesus também, em Mateus 24, ele fala que vai ter uma grande aflição. Daniel, capítulo 12, o livro de Daniel viveu em torno do ano 600 a 550 antes de Cristo. Daniel viveu em torno do ano 550, mais ou menos antes de Cristo. Daniel escreve, claro, por revelação do Senhor. No capítulo 12, Daniel escreve assim, Daniel escreve no capítulo 12: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Está vendo? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Para aí então, olha aí. Então ele fala que o povo de Deus, o povo de Israel, no final dos tempos, vai ser liberto, vai ser livre. Por isso, olha bem como que Deus é. O príncipe do povo de Deus, o príncipe do povo de Israel vai libertar o povo de Israel. Porque o povo de Israel, no ano 70 depois de Cristo, foi destruída a cidade, Jerusalém, foram dispersos para o mundo afora. Então é necessário que Israel voltasse e constituísse nação novamente, porque senão não tem como cumprir as profecias que se referem a Israel no tempo do fim. Apesar de Israel, do povo ficar desde o ano 70 depois de Cristo esparramado pelo mundo afora, as famílias indo morrendo, gerando filhos, os filhos foram fiéis a Deuteronômio capítulo 6, capítulo 7, casando entre si, manteram a genealogia, e no ano 1900 e pouco foram voltando para a terra de novo e formaram a nação de Israel. Olha o nosso Deus como é poderoso, amém, aleluia. Então não é assim, Israel acabou em 1970 ou no primeiro século, no segundo século com o imperador Adriano e nunca mais vai ter Israel. Realmente parecia que nunca mais ia ter Israel, mas o nosso Deus é um Deus que vela pela tua palavra. Eles vão começar a voltar, E quem começou a voltar, olha bem, quem saiu no ano 70, não, aquele grupo morreu todo mundo. Mas os filhos dos 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 filhos mantiveram aquilo no coração e voltaram para Israel agora no século passado. Como que pode um negócio desse? É isso que você tem que entender que eu estou querendo dizer. Como que pode? O pai e a mãe passou aquilo para o filho, o pai morreu, o filho passou para o neto morreu, passou para o outro filho, foi passando. 1900, 1948, Israel está voltando de novo, como se tudo fosse igual lá no tempo de Jesus, no tempo de Daniel. Meu pai, como é que pode um negócio desse? Uma coisa que parece impossível. 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 Lembrei aqui de um versículo aqui, não sei se eu vou lembrar aqui, mas se eu esse aqui, o versículo fala, o velhinho vai lembrar ali, o velhinho é bom de... Deus fala assim que, será possível que uma nação pode nascer num dia, e um dia, se eu não achar aqui, eu vou continuar aqui, o velhinho acha aí, velhinho. Deus, Isaías 66, eu acho. É isso mesmo, Isaías 66. Isaías 66, abre comigo aí. Isaías 66.
Olha Isaías 66. Olha o verso 8. Isaías 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poderia fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz a seus filhos. Que está falando? Poderia uma nação nascer num dia? Israel nasceu 13 ou 14 de maio de 1948. Amém? Glória a Deus. Deus está falando, poderia uma nação nascer num dia? Pois é, Israel nasceu. E foi o brasileiro que votou, deu voto lá. Exatamente. O Guilherme. Oswaldo? É Guilherme. Foi um brasileiro, amém, pastor? Foi um brasileiro. Deu voto, né, que fez com que a nação fosse aprovada. Então, Israel nasceu num dia. 14 de maio, 13 de maio de 1948. Aí, olha a promessa aqui, Isaías 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poderia fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião, ele está falando de Jerusalém, mal sentiu dor de parto e já deu à luz a seus filhos. Deus é Deus, amém? Aleluia? Olha aí, Daniel fala que vai ter uma correria. Daniel fala de uma correria. Olha lá, Daniel 12, Daniel fala que no final dos tempos ia ter uma correria, irmão. Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. Irmão, está uma correria a nossa vida. Tá ou não está? Fala a verdade. Corre daqui, tem que ir não sei na onde, tem que ir não sei para onde. Tem uma correria aí, Daniel está falando. Uma correria. E outra coisa, o conhecimento se multiplicará. Mesmo que seja um conhecimento errado, não está falando aqui. Mas o conhecimento, as pessoas têm liberdade de abrir o Zap lá, abrir o site lá. Eu falei para vocês, estou dando aula lá o ano passado lá. Fiz uma pergunta lá para a menina lá. Aí eu falei para ela assim, fiz uma pergunta lá. Ela falou, vou consultar aqui. Eu falei, não pode consultar não, você tem que saber. Ela falou, não, para que eu preciso saber, professor? A hora que eu precisar disso que o senhor falou, eu consulto aqui. E fico sabendo na hora. Falou desse jeito para mim. E a gente não fica por baixo. Falei para ela assim, então, a hora que você estiver operando alguém lá, uma veinha no coração, você não sabe qual que você corta, aí você vai consultar. A hora que você for consultar, a pessoa morreu, tá? Você tem que saber manusear o negócio lá. Aí ela ficou assim, é verdade. Eu falei, então, tem que saber. Correria de uma parte para outra. O conhecimento aumentou. Olha o conhecimento. É que gente, com todo respeito, gente que não sabia de nada, sabe porcaria, coisa errada, mas está na internet lá. Gente que nunca está lá mexendo com as coisas lá. Mateus 24, falso profeta. Preciso falar alguma coisa para vocês? Tem falso profeta ou não? Estou perguntando para vocês, tem falso profeta sim ou não? Escândalos, tem escândalos ou não? Tem escândalos. Jesus falou que no final dos tempos ia ter muitos escândalos. Escandalizarão uns aos outros. Traição, fome, peste, terremotos. Ó, fome, peste, terremotos. Esses dias mesmo deu uma balançadinha aí. Falou que balançou o litoral do Brasil aí. Balançou lá. Falou esses dias aí. Deu uma balançadinha lá. Peste. Multiplicar a iniquidade. A iniquidade é o pecado que você fala que não é pecado. O que é iniquidade? É o pecado que para a pessoa não é pecado. Aumentou isso ou não? Ah, não tem nada a ver. Aumentou ou não? Sim ou não? Não tem nada a ver. Multiplicou a iniquidade? É aquilo que a pessoa fala que não é pecado. Que não tem, Deus é amor. Deus me ama. Aumentou ou não? Sim ou não? Então, aumentou a iniquidade. Esfriou o amor? Está esfriando o amor verdadeiro? O amor verdadeiro? Timóteo falou, nos últimos dias, teremos tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos.
Irmão, olha, amante de si mesmo, ó. O que importa é eu estando bem. Ninguém tem nada com a minha vida, eu estando bem. Gananciosos, presunçosos, soberbos, desobediente a seus pais. Desobediente a pais. Ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, irmão, caluniando, zombando da igreja, zombando dos crentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos. Mês do orgulho. Orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Isso é forte, hein? Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tem aparência de piedade, tem carinha de piedade, mas é um sem vergonha. Mas é carinha de piedade, carinha de santidade. Mas não dá, não pode confiar. Não pode confiar. 2 Timóteo 4. Isso aqui nós vamos ler. 2 Timóteo capítulo 4. Eu estou assim para você. Eu quero chegar lá no ponto lá da geração. Então, mas tem que dar uma passada, né? 2 Timóteo 4, olha o que está escrito. Isso aqui também eu acho muito forte. 2 Timóteo 4. Olha, irmãos, que coisa interessante, 2 Timóteo 4. Verso 1. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregai a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo os seus desejos. A pessoa está em tal lugar porque o fulano fala o que ela gosta de ouvir. Está cheio disso por aí, irmão. Não vão suportar a palavra, mas vão, não gostei, não vou lá porque lá fala. Então não suportarão a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. As pessoas não suportam uma palavra, quer ver o fuá, o oba-oba, sabe? Prosperidade, não sei o quê, ficar rico e tal. É complicado, irmão. Busca mestres segundo os seus próprios desejos. Olha outra aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, quando Jesus conta aquela passagem, aquela parábola do dever de orar sempre, lembra? Ele fala de uma viúva. Em Lucas 18, Jesus fala assim, 18, verso 1, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando. É o que está escrito aí? O dever de orar sempre. Irmão, isso aqui já é uma chamada para nós, para oração, hein? Quando o pastor fala, vem orar na sexta-feira. Não vai dar, eu tenho que seguir não sei na onde. Eu sei que tem gente que realmente tem sua justificativa. Mas, irmão, tá difícil a oração, hein? Tá difícil. Olha, sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me aborrece, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Ainda que os faça esperar, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, quando Jesus vier, será que vai ter fé na terra? O que ele está falando aqui? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que no final dos tempos as pessoas não vão ter paciência para esperar, não vão ter fé, não vão orar. As pessoas não vão ter paciência para oração, não vão ter paciência para esperar, não vão ter fé para acalmar, para guardar, não vão ter fé para isso. Elas querem que a coisa aconteça, que as coisas se resolvam, que as coisas façam. O que ele está querendo dizer? As pessoas serão imediatistas, não terão paciência. Ficar orando o quê? Já orei, já não respondeu, fui lá e resolvi o negócio. É assim. Não está acontecendo isso hoje ou não? Sim ou não? Tá ou não está, irmãos? O povo não é de orar, não tem fé, não sabe esperar. Não tem fé mais, irmão. Aí ele pergunta aqui, será que no final dos tempos, quando vier o Filho do Homem, vai ter fé? Porque o que é a fé? A fé é você acreditar numa coisa que você não tem ela ali, que você está guardando. Será que vai ter isso ainda? Não vai ter, porque as pessoas não estão tendo paciência para esperar. Elas estão resolvendo as coisas no estalar, já cansei de esperar, já resolvi já. É o que está acontecendo. Qual geração que está com essas características aí? Sem oração não há relacionamento com o Senhor, então o amor verdadeiro esfria. Não tem relacionamento com o Senhor. Ele fala perseverar na oração, Paulo fala orar sem cessar. Aí, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Jesus orava sempre. A geração de hoje, as pessoas, em sua maioria, querem as coisas para ontem. Muitas coisas em nossa vida não acontecem da noite para o dia. É só olhar para a vida de Abraão, para a vida de Moisés, para a vida de Isaac, para os seus filhos, para José, para Davi. As coisas de Deus não acontecem, a maioria delas não acontece da noite para o dia. Tem que ter paciência, tem que orar, tem que esperar a hora, o tempo. É isso que está acontecendo. Então aí eu falo. Agora, já estou terminando, já não quero falar muito, mas quero que você vá embora pensando, com seriedade. Olha aqui, ó. Olha aí, irmão. Quando veio o dilúvio na terra? Atenção, estou indo para finalmente aqui, ó. Quando veio o dilúvio na terra? Qual foi a razão crucial pela qual veio o dilúvio? Casamentos mistos, relativismo sexual, casamento entre descendentes de Sete e de Caim. E viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e tiveram um relacionamento. Os descendentes de Caim, o descendente de Sete e o descendente de Caim. Casamentos de forma errada, culminou com o dilúvio. Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. O que estava acontecendo? Que culminou com a destruição de Sodoma e Gomorra. Primeira coisa, no Gênesis 13, verso 15, o que está escrito lá? Gênesis 13, 15, lê lá. O que está escrito? Gênesis 13, 15. Não é do nada as coisas. Gênesis 13, 15. Acho que está invertido. Acho que é Gênesis. Espera aí que eu coloquei errado aí. Espera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gênesis 13, 13. Tá? Tá 13, 15, né? Gênesis 13, 12. Gênesis 13, 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Olha o verso 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e o que mais? Grandes pecadores contra o Senhor. Grandes pecadores contra o Senhor.
Mas o que culminou? O que culminou? O ajuntamento ilícito. Homem com homem, mulher com mulher. Essa é a realidade. Relativismo sexual. É isso que culminou. Eles quiseram ter relacionamento até com toda a casa de Ló, e até com os anjos que foram lá. Então, estava depravada. Olha aí. Ajuntamento ilícito. Aí, meu irmão, minha irmã, no livro de Judas, no verso 17, 18, 19, que nos últimos tempos vai ter escarnecedores e sensuais. Lá no livro de Judas, no final da Bíblia, no livro de Judas, no verso 17, lá no livro de Judas, lá no final da Bíblia, verso 17, só tem um capítulo, né? Achou aí? Verso 17. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 18. Os quais vos diziam, no último tempo, olha o sinal, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo os seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Sabe, esses sensuais aqui, não é do lado de sensualidade, não é isso que ele está falando. Ele está falando sensuais aqui, são pessoas que andam de acordo com o que está sentindo. É isso que é esse sensual aqui. Mas eu sinto, né? É o que eu sinto que vale. Olha bem o que tá, a confusão que está hoje. A pessoa fala assim, mas eu amo ele. Um homem falando para o outro, mas eu amo ele, eu sinto isso, o que eu posso fazer? Eu nasci assim. Olha para você ver que o negócio. São sensuais. O que vale é o que eu sinto. Eu sinto que eu amo. Duas mulheres, uma fala para outra, mas eu amo ela, eu quero ficar com ela. Eu sinto isso. É isso que ele está falando aqui. A pessoa anda pelo que ela sente. É isso que importa. Não interessa outra coisa. Ela está sentindo, é o que importa. Se ela está sentindo é porque ela não tem culpa de estar sentindo aquilo. É isso que ela põe na cabeça. Não é o que está acontecendo hoje, a pessoa está sentindo. E os sentimentos, a gente sabe que eles enganam a gente. Eles enganam a gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, aqui, né, deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Detalhe, então, outro ponto importante sobre os alfa, a geração alfa, que é a última geração de 13 anos aí, é que eles são mais propensos a crescer em configurações familiares menos tradicionais, como famílias homoafetivas, ou com mães ou com pais. Isso é um detalhe forte que está acontecendo. Fato importantíssimo também, no Apocalipse 11. O Apocalipse 11 é porque já está na tribulação. O Apocalipse, o Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 18 já é a tribulação. O Apocalipse do capítulo 6 ao 18 já é a tribulação, grande tribulação e tribulação. A igreja, nós acreditamos que a igreja não está aqui mais. Mas olha, mas a igreja não estando aqui, o que acontece no Apocalipse é logo a seguir a igreja saindo. Então está dentro da mesma geração. A igreja sendo arrebatada e o Apocalipse do capítulo 6 ao 18 é a mesma geração. Está dentro do mesmo pacote, na mesma geração. Porque a tribulação é de 7 anos. Uma geração, ela varia. Antes, uma geração variava de 40 a 60 anos. Agora a geração está diminuindo o tempo. 40, 30, 20. Já tem uma geração já nova. Olha a geração dos alfa. Daqui 5 anos é a geração que tem maior número no mundo inteiro. Você vê como é que o negócio pegou.
Então, o que eu quero mostrar para você no Apocalipse 11? Presta atenção, no Apocalipse do 6 ao 18, já é a tribulação. São 7 anos de tribulação e tal. Então, esses 7 anos, a igreja foi arrebatada antes, que a gente acredita assim. Então, a igreja foi arrebatada, e o que vai acontecer nesses 7 anos é o que está em Mateus 24, que nós lemos aqui, um punhado de coisa que está em Mateus 24, que não dá para falar agora, mas está em Mateus 24, uma aflição como nunca houve desde o tempo em que existe nação, vai acontecer dentro dos 7 anos, depois que a igreja for arrebatada. Mas já está acontecendo o princípio das dores. Não é o fim, mas é o princípio das dores. Fome, peste, terremoto, é o princípio das dores. Nação contra nação, é o princípio das dores. Mas está tudo num pacote só de geração. E, então, durante esses 7 anos tem várias coisas, mas uma coisa. Quando lá o anticristo estiver reinando, vai aparecer 2 testemunhas de Deus que vai pregar o evangelho. Ninguém sabe quem é. Uns falam, é Moisés, é Elias, é Enoque. Não sei quem que é. Não vou falar aqui. Mas 2 homens que vão fazer prodígios e falar para a turma mesmo. Que a coisa tá, que o negócio vai haver destruição mesmo. Esses 2 homens são de Deus. Só que esses 2 homens vão fazer muita coisa para o lado de Deus, mas vai perturbar muita gente que é do lado do anticristo. E esses 2 homens vão morrer. O anticristo vai matar os 2. Vai matar os 2. Ele vai matar os 2 e os seus corpos vai ficar para a turma ver o corpo dos 2. E o povo vai mandar presente um para os outros. A turma vai mandar presente de alegria, porque morreu esses 2 e está perturbando a gente, atrapalhando a nossa vida aqui. Esses 2 homens de Deus aí, atrapalhando nós. Por isso que a igreja não fica mesmo, porque a igreja atrapalha. A igreja atrapalha, a igreja incomoda. A igreja tem que sair mesmo, amém ou não? A igreja não dá para ficar, a igreja incomoda. Aí em Apocalipse capítulo 11, verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio, porém, que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Esses homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Verso 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. Ao anticristo. Vai matar os 2 homens de Deus. Olha o verso 8. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. É Jerusalém. Homens de vários povos, olha aqui o detalhe agora, homens de vários povos, tribos, línguas e nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, mandando presente uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles se puseram de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma voz que veio do céu que lhes dizia, sobe para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Amém, glória a Deus? Então como que esses 2 vão ser mortos? Vai ser morto pelo anticristo. Os seus corpos vão ficar 3 dias e meio expostos. Mas olha o verso
9. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Como que todo esse povo vai ver esses corpos mortos? São 3 dias e meio. Você faz uma viagem para ir daqui lá em Manaus, você gasta quase mais de um dia. Como é que você vai lá em Jerusalém? Todo mundo para ver o corpo? Vai ser isso que vai acontecer? Não, meu irmão. Redes sociais. As redes sociais. Olha o post. Estou fazendo um post aqui com os 2 mortos. Povos, tribos e línguas de todas as nações vão ver os 2 corpos mortos por 3 dias e meio. Como que o Apocalipse, escrito em torno do ano 100 depois de Cristo, coloca um negócio desse? Quem que sabe lá no futuro que ia ter condição de, ao mesmo tempo, em 3 dias, todas as nações e povos enxergar alguém morto com 3 dias? Um Senhor que é onipresente, onipotente, onisciente. Só pelas redes sociais que se consegue ver um negócio desse com 3 dias de exposição. Aí eu falo para você agora aqui, como povos, nações, tribos vão poder em 3 dias e meio ver os corpos das 2 testemunhas mortas? E termino a minha palavra, qual é a geração do tempo do fim? Qual é a geração do tempo do fim? Será a geração dos tradicionais? Será baby boomers? Será a geração X? Será a geração Y? Será a geração Z? Será a geração alfa? Vamos ficar de pé, que o Espírito de Deus fale no seu coração. Você vai embora pensando o que você quiser pensar, desde que você fique temendo a Deus e alerta, para mim está resolvido o problema. Que você fique temendo mais a Deus, confiando mais no Senhor, firmando os seus passos com o Senhor. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos guie, nos governe, que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, possamos estar firmes com o Senhor, ajudando nossos filhos, nossos netos, nossas crianças, né? Lá, mais um versículo aqui, lá no final da Bíblia, está escrito assim, no livro de Judas, no livro de Judas, no versículo 22, olha o que está escrito: e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Olha, irmão, que versículo em Judas 22, ó. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Se alguém falava assim, mas eu não sei, acho que não é bem assim não. Ele falava assim, tenha piedade, ore por ele. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros que estão na bagunça, na farra, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pelas obras da carne. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda nós. Nós entregamos nas tuas mãos nossas vidas, nossas famílias. Perdoa perdoa esta casa, Senhor. Perdoa a tua igreja. Ajuda cada um de nós a andar no temor e no tremor. Possamos voltar para os nossos lares, confiando em Ti, crendo em Ti. Ajudando uns aos outros, sendo piedosos, temendo ao Senhor, honrando ao Senhor. Perdoa, Senhor, esta nação, perdoa esse Brasil, perdoa esta terra, perdoa nossas crianças, gerações dos tradicionais, dos baby boomers, gerações X, Y, Z, alfa. Perdoa, Senhor, ajuda-nos a ajudá-los a acreditar na Tua palavra, pois os sinais estão aí, e o Senhor mesmo disse. Quando a gente olha para o céu e vê nuvens, a gente fala, vai chover. Quando vê uma outra coisa, a gente fala, vai acontecer aquilo. Quando vê a figueira, vai ter verão. Então, Senhor, olha para os sinais. Nós estamos vendo os sinais, Senhor. Ajuda nós a alertar o Teu povo, a Tua igreja,
alertar aqueles que não te conhecem ainda, que o Senhor está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Perdoa, perdoa, perdoa e abençoa. Abençoa, Pai, o irmão que está aí inquieto, ansioso, apavorado com os problemas da vida, com dificuldades financeiras, sentimental, emocional, familiar, com dificuldades com doença. Ajuda, Senhor, apesar das aflições, ter bom ânimo, pois o Senhor venceu, glória a Deus. Que nós possamos vencer também, em nome de Jesus. Que nós possamos vencer também, apesar das lutas, das aflições. Com o Senhor nos ajudando, nós vencemos, glória a Deus. Que essa vitória venha para o irmão, venha para a irmã. Que o Teu Espírito nos guie nessa semana, nesse mês, nesse ano. Nos governe, nos ensine em tudo. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Nossos filhos, nossas filhas, netos. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Tenha misericórdia. Livra do mal, Senhor. Livra do mal. Livra do mal. Livra do mal. Entregamos nas Tuas mãos. Amém, glória a Deus. Uma semana abençoada para você, meu irmão. Uma semana cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus, da presença do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.